Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez, A nossa conversa, tá? O formato pelo qual nós nos comunicamos é tipo um bate-papo. Por quê? Porque nós precisamos conversar, tá? Essa formalidade aqui é diferente da pregação e diferente do ensino, tá? A pregação, ela tem uma metodologia e ela depende de dois fatores. Não são só dois fatores, mas dois fatores principais: leitura e inspiração divina, certo? E o terceiro fator é a oração, tá? Leitura, oração e a inspiração divina. A pregação, o ensino também precisa de leitura, inspiração, oração e metodologia, porque você precisa explicar passo a passo, tá? Ponto a ponto. Beleza? A nossa conversa aqui é basicamente próxima do ensino, tá? Por quê? Eu deixo aqui, em poucos minutos, alguma informação sobre um assunto. Principalmente, lembre-se uma coisa, principalmente evidenciando os acontecimentos. Se você ler os evangelhos, você vai perceber que Jesus, ele gostava, de colocar em evidência nas suas falas, nos seus discursos, tá? Coisas relacionadas aos acontecimentos, certo? Ou seja, estava acontecendo alguma coisa, ou perto da colheita, ou perto do verão, tá entendendo? Jesus, ele aproveitava essas fases dos acontecimentos, do cotidiano das pessoas, para poder explicar de maneira clara e objetiva o que aquelas pessoas precisavam ouvir. Entenda bem, existe uma coisa, é o seguinte: há pessoas que ficam procurando o que ouvir, certo? Procurando o que ouvir. Por exemplo, uma pessoa que está em pecado, ela não quer ouvir que ela está em pecado. Compreendeu? Então, se na igreja onde ela está, ela ouve alguma coisa condenando o pecado, ela já acha que o dirigente, ou o pastor, ou o ensinador está falando só para ela. A pessoa, quando ela sai da esfera espiritual de Deus e entra na esfera humana, Porque quando você vai lidar com Deus, você precisa, primeiramente, evidenciar a vontade de Deus. Se o ser humano, o indivíduo, não evidenciar a vontade de Deus na sua vida, por que ele está servindo a Deus então? Preste atenção nisso. A pessoa está em pecado, Ou não está bem com Deus. Talvez ela não está em pecado, mas está uma pessoa que está em cima do muro em relação às coisas de Deus. Não lê, não ora, não frequenta os cultos, não se entrosa com os irmãos. Está distante. Às vezes a pessoa fica distante e acha que é os cristãos, os irmãos que estão isolando ela. Mas ela não se mexe do seu lugar para poder se envolver com a comunidade cristã. Compreendeu? Esse é o fator. A pessoa está em pecado. Eu estou citando o caso da pessoa em pecado. A pessoa está em pecado. Chega na igreja, o ensinador está dizendo: olha, você não pode continuar no pecado. E às vezes
O ensinador que está ensinando, seja quem for, né, seja o pastor, seja o dirigente, seja o presbítero, seja o diácono, seja quem for, está ensinando, mas ela nem sabe o que a pessoa está passando, certo? Então a pessoa agora migra de um lugar para o outro, procurando ouvir uma palavra agradável, mas não se arrepende do seu pecado. Compreendeu? É o mesmo caso de Adão e Eva no Éden. As ações se repetem. O que Adão e Eva no Éden fizeram? Transgredir uma ordenança divina, está escrito lá, não é invenção, tá? Transgredir uma ordenança divina e depois eles procuraram ao seu modo se acertar, ou seja, uma maneira para eles poder viver. O próprio Deus veio e refez, né, o que ele entendia ou o que era correto para aquele casal, certo? Se você olhar lá no Gênesis, você vai ver que Deus, ele fez as vestes para Adão e Eva. Adão e Eva tinham se vestido de outra forma, porque eles consideraram que estavam nus. Eles perceberam após o seu pecado que estavam nus. Então, nós vivemos num tempo em que o ser humano ele não quer ouvir verdades. Comete a falha, comete o erro, não pede perdão, não se reconcilia, está brigado. E ao ouvir um ensinamento, ele acha que aquele pastor está errado, que ele precisa procurar um lugar melhor para que ele possa ouvir palavras agradáveis e o seu pecado fica encoberto. Copiou? Mudança de igreja não anula pecado. Se não se arrepender, pode fazer o que quiser. Mudança de igreja não anula o pecado. Se tem pecado, se está com ressentimento, se está vivendo uma vida que não perdoa, se está enganando a si mesmo. Ou a pessoa renuncia a tudo isso e se arrepende do seu pecado, do seu coração magoado, coração amargurado e se liberta, ou ela pode ir para o melhor lugar do mundo, ouvir as melhores palavras, assim dizendo, né? E não entrar no céu. Está entendendo? Então não adianta fugir diante da presença de Deus. Então nós estamos vendo esse tempo em que o ser humano não quer ouvir verdades. E uma delas, o ser humano não quer, boa parte do ser humano não quer viver a realidade espiritual de Deus e compreender o que está acontecendo no mundo. Não ler a Bíblia, não ora e desacredita daquele que ensina. Em Lucas, eu estou falando sobre esse momento que nós estamos vivendo agora. Em Lucas capítulo 21, fala um pouco do atual cenário que nós estamos vivendo, de guerra e rumores de guerra. No capítulo 21 de Lucas, do verso 5 a verso 17. Lembrando que o sermão que Jesus passou, ele passa pelo versículo 20, ele passa no 25, no 34. Ele fecha, tá? Esse sermão começa do versículo 5 do capítulo 21, isso no Evangelho de Lucas, e vai até o versículo 34 do livro de Lucas. Na original, esse texto ele é direto. Porém, para melhor compreensão do nosso idioma aqui, ele foi dividido. A primeira parte desse sermão aqui no livro de Lucas, ele está entre o capítulo 5, entre o versículo 5 do capítulo 21, o versículo 5 e o versículo 19, que fala o sermão profético, princípio de dores.
Já a segunda fase desse, que é dividido para o nosso idioma, o sermão profético continua a grande tribulação. Por que eles separaram aqui nesse subtítulo? Colocou um subtítulo entre o 19 e o 20, para que compreendesse melhor. Tá? Mesmo assim, as pessoas não conseguem entender, né? Já a terceira parte aqui do sermão está entre o versículo 24 e o versículo 25. O sermão profético continua, a volta do Filho do Homem. O relato sobre isso. A quarta parte desse sermão está já no final, né? Entre o versículo 33 e 34. O sermão profético continua, a vigilância. Então são quatro situações que se falam aqui. Princípio de dores, é que você começa a sentir dor. A grande tribulação, no momento as pessoas já estão sentindo as dores dos males que virão, que chegam, o cumprimento. Já o quarto, a volta de Jesus. As fases, tá certo? Já o quinto, a vigilância, é aonde nós somos alertados vigiar. Mas eu só quero ler aqui para você entender um pouco das coisas que nós estamos inseridos nesse processo. Os irmãos que vivenciaram esse momento aqui em que Jesus falou, eles já se foram. Nós estamos vivendo esse presente momento. Os nossos irmãos, né, até aqueles que fundaram a igreja aqui do Brasil, eles já se foram. A nossa geração que está com a missão de continuar o processo da pregação do Evangelho. E não é tempo de nós perdermos tempo. Temos que ganhar o máximo tempo possível de nos cuidar, se preparar para Deus. Enquanto muitos cristãos perdem tempo com discussões que não vai levar a nada, infrutífera, não perca tempo com discussões infrutíferas. Os cristãos estão perdendo tempo com discussões infrutíferas, perdendo tempo com alegorias, perdendo tempo com fábulas, perdendo tempo se isso ou aquilo, se pode ou não pode. Estão deixando de olhar para a Bíblia, a palavra de Deus. A palavra de Deus, muitas pessoas nem a carregam mais. Ela fica em segundo plano. O que vale é os discursos técnicos montados, que alegram, né? E nos acariciam no pecado. E não nos levam ao arrependimento. Não adianta nada eu saber algumas coisas e estar reprovado diante daquele que tudo pode. Então é interessante nós olharmos para a Bíblia. Te faço a seguinte pergunta. Quando você olha para a Bíblia, o que você vê? Lembra de Ezequiel? Deus perguntou a ele, o que você vê, Ezequiel? Ezequiel disse, eu vejo um vale de ossos secos. Certo? Só que Deus agora fala assim, Ezequiel, profetiza sobre esses ossos secos. Se Ezequiel não fosse um homem que pensasse em si mesmo, ele não profetizaria. O que nós vemos nos dias atuais é muitas desculpas desnecessárias. E enquanto isso, a violência aumenta, violência urbana, os vícios consomem as pessoas, de quaisquer vícios, a promiscuidade aumenta, denegrindo a integridade das pessoas, seja homem ou mulher, os crimes aumentam, as confusões nos lares aumentam, aumenta a quantidade de divórcio entre casais, aumenta a quantidade de jovens e adolescentes que não têm sentido de vida, estão com crises de identidade. Prestou atenção nisso?
A vida do ser humano, ela não se completa em trabalho e passeio. Nós precisamos sentar um pouco à mesa e conversar olho no olho, para olharmos e enxergarmos uns aos outros. Quando nós não fazemos isso, nós somos presa fácil para o nosso inimigo invisível. E não adianta fugir dessa verdade. É uma verdade clara. Quando você olha para a Bíblia, o que você vê? Lá Ezequiel viu e ele cumpriu, porque Deus falou assim: Ezequiel, profetiza sobre esses ossos secos. Porque Deus fez assim, a seguinte pergunta para Ezequiel: Ezequiel, poderão esses ossos nascer de novo? Preste muito bem atenção na pergunta de Deus, porque Deus, ao mesmo tempo que faz a pergunta ao profeta, Deus agora analisa qual é a mentalidade do profeta. Olha o que o profeta fala. Deus fala assim: Ezequiel, poderão esses ossos reviver? Ezequiel disse assim: Senhor, tu os sabes. Somente o Senhor que sabe. Ezequiel não quis assumir uma situação, tá, que era um crédito do próprio Deus. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, o que nós vemos? Se nós olharmos para a palavra de Deus e não vermos aquilo que Deus está propondo para a gente e só visualizarmos nós não vamos conseguir cumprir o processo da pregação do Evangelho e vamos também caminhar rumo ao abismo eterno. Compreendeu? O diferencial de muitos homens de Deus, do passado e da agora, alguns se intitulam homens de Deus, é que ao olhar para a palavra, ele não quer utilizar aquilo que Deus falou e propôs, ele quer utilizar aquilo que ele vai montar, o discurso que ele vai montar. E se tiver dinheiro, melhor ainda, o cenário. E as pessoas pagam para ouvir um discurso que não nos levarão a nada. Preste muito bem atenção disso. Agrado momentâneo. Para chegarmos no céu, nós precisamos ser confrontados pelo Todo-Poderoso. Porque o nosso corpo, a nossa carne, ela se inclina para o pecado. Precisamos fazer isso. Prestar atenção nisso. Eu estou até agora falando nessas coisas, né? E não entrei ainda no propósito. Vamos gravar agora. Vou fechar o vídeo aqui para não ficar tão grande. Vamos gravar um segundo vídeo falando sobre isso. Então é muito importante nós entendermos assim. Quando nós olharmos para a palavra de Deus, nós temos que ver o próprio Deus se manifestando nela. Não é as nossas vontades. Não. Quando eu olho para a palavra de Deus e busco ali coisas minhas, sem ao menos deixar Deus conversar comigo, eu estou caminhando para a derrota. Eu estou apenas enganando a mim mesmo. Então, todo ser humano que se inclina a viver para Deus precisa saber que é a vontade do soberano e do eterno Deus que precisa prevalecer. E se você olhar para Deus, ele não é um tirano igual nós vemos no mundo. Ele é um Deus que quer o meu bem e o teu bem. E não está pedindo demais. Nós que compreendemos mal. Ao compreendermos mal, interpretamos a palavra de Deus à revelia, ao nosso bel prazer. O apóstolo Pedro diz na sua palavra que a palavra de Deus, a profecia dita, não é de particular interpretação. Cada um interpreta como quer? Não, ela já tem a sua interpretação. A Bíblia diz que a própria palavra se discerne por si só. Ela não é a interpretação de Marcos Rosa, ou de A, ou de B, ou de C. Ela é de Deus. Por isso chama-se Palavra de Deus. Vou fechar aqui, porque o vídeo está longo. Você que chegou pela primeira vez, se inscreve no nosso canal, curte os nossos vídeos e compartilhe. Daqui a pouco eu volto.